Pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Esse vídeo de hoje é para a gente refutar, ou melhor, explicar, tirar o erro crasso que está na mente do nosso colega TJ, Testemunho de Jeová, o Carlos. O Carlos fez um vídeo hoje que ele está mencionando o mago do realismo. Ele está tentando convencer as pessoas de que a evolução é proveniente de seu Deus. Isso é, ele está tentando, de todas as maneiras, adequar o seu Deus ao conhecimento científico, contrariando o que diz o seu livro religioso, a Bíblia. Ele confunde as frutas como se fosse proveniente de uma mente criadora. As frutas são mudadas geneticamente, modificadas pelo homem para o nosso bel prazer, para melhor consumo da humanidade. Não tem nada a ver com a ideia de uma mente suprema aqui mexendo os pauzinhos e mudando as frutas para ser comestíveis ao nosso gosto. Isso aqui é uma maneira errada de se pensar, viu, Carlos? Tocante ao código genético, ele está falando lá no vídeo dele, que o cara que criou o código de barras é um gênio, uma pessoa espetacular, um gênio. Ora, a criação de código de barras, qualquer cara que cria um programa de computador, o cara pode criar um código de barras. Isso aqui não tem nada a ver com gênio. Aqui ele está corrompendo, diminuindo a expressão, o adjetivo gênio. Gênio é até um sacrilégio você falar de uma pessoa dessa, um gênio. Gênio foi Albert Einstein, o maior gênio de todos os tempos. Gênio foi Stephen Hawking. Isso sim é gênio, tá? Tem nada a ver com quem criou o código de barras. Código de barras é um programazinho de computador. Qualquer programador pode fazer um aplicativo desse, pode colocar, não tem problema nenhum, não. Isso aqui não tem nada a ver com a pessoa ser um gênio ou não. Está entendendo, Carlos? Tá? Meu amigo, coloque na sua cabeça. A sua Bíblia diz que o seu Deus criou tudo que existe pronto, do jeito que está. Não é isso que a natureza nos mostra. Não é isso. A natureza tem evidências e tem provas de que tudo isso daqui não tem nada a ver com a mente superior. Tudo isso daqui é natural. O Carlos, ou qualquer crente, ele diante do belo, diante do complexo, ele não quer entender aquilo como forma natural. Ele não quer estudar aquilo como forma natural. Ele logo diante do complexo, ele diz, isso aqui é coisa de Deus, porque eu não entendo. É tão complexo, é tão belo, que não pode ser isso aqui natural. Tem que ser coisa de uma mente supra-humana. Ele fala que nosso corpo é magnificamente perfeito. Não tem nada a ver com perfeito. Os encaixes, tudo que é isso aqui, é produto de mutações genéticas, de adaptações ao meio ambiente. O nosso corpo é um mar de imperfeições, o nosso corpo. Tá? Nosso corpo tem resquícios vestigiais. Você olhar, o teu olho tem uma membranazinha aqui, tipo a do jacaré. Quando o jacaré ele está na água, que ele afunda, tá? Que ele fica submerso, aquela membranazinha cobre o olho, para ele poder enxergar debaixo da água. É uma membrana transparente, para não afetar o olho do animal. Ele fica com o olho aberto e a membranazinha, como se fosse um óculos, cobre a retina, cobre o olho do animal. Nós temos isso aqui, resquício dessa membrana nos nossos olhos. Nós temos aqui o cóccix, nós temos aqui também o dente do siso. E que arquiteto é esse que você fala que é perfeito? Um arquiteto que cria, verifica se isso aqui é perfeição, tá? Você colocar o órgão sexual do prazer do lado do órgão sexual do prazer, tem um canal excretor. Isso aqui é perfeição? Não é perfeição. Nós vivemos com a coluna o tempo todo, a nossa coluna é doendo, porque o homem antigo, ele pegou, se levantou, ele teve essa ousadia de ficar em pé. Por que ele ficou em pé? Para melhor caçar e para melhor se proteger.
ele em pé na savana africana, ele conseguia ver de longe a sua caça e conseguia também ver de longe o seu predador. Por isso que ele ficou em pé. Até hoje, nós sofremos essa consequência. O olho humano é a maior prova da evolução. Eu deixei um artigo naquela live lá falando sobre isso. E aqui eu vou deixar agora um pequeno vídeo do físico brasileiro Marcelo Gleiser e falando sobre o criacionismo, refutando essa ideia, que é uma ideia antiquada, uma ideia de desconhecimento científico. Criacionismo, minha gente, é só um mito, é um mito infantil, isso é uma lenda. Ninguém pode levar isso aqui a sério. Então ouça aqui o vídeo do Marcelo Gleiser, um físico brasileiro, e refutando de vez a ideia do criacionismo. Inclusive, ele acha até engraçado a pessoa acreditar em criacionismo diante de tantas evidências e provas trazidas pela evolução. A evolução é um fato. Só uma pessoa que não conhece a evolução que fala contra isso aqui. Pessoa que fala contra a evolução é porque não tem conhecimento científico da área. A pessoa falar de que por trás disso existe uma mente supra-humana, não temos nada disso. Tudo isso daqui, até hoje, de acordo com todas as evidências e provas, é natural. O código genético não tem nenhuma mente por trás, manipulando o código genético. Tudo é um conjunto de cópias e erros. Quando você duplica o código genético, de vez em quando acontece um erro. E esses erros, nós damos o nome de mutação genética para esse erro. Tá? E várias dessas mutações, a maioria delas ocasionam doenças. São maléficas ao ser humano e todos os outros seres vivos. Mas algumas não. Algumas permanecem em você, e quando elas permanecem em você, que muitas vezes elas tornam o seu organismo mais capacitado para adequar, para se adaptar ao meio ambiente. Portanto, quando uma dessas tem essa capacidade de tornar o nosso organismo mais poderoso, mais capacitado para a nossa adaptação ao meio ambiente, ela vai se proliferar. Ela vai ter cópias e cópias através dela, nós vamos passar essa cópia, esse gene para os nossos descendentes. É isso aqui que é uma mutação genética. Mutação genética é o motor da evolução. Todas as mutações genéticas são motores da evolução. Isso aqui é provado. Isso aqui não tem nada a ver com mente superior, nada a ver com divindade, essas coisas não, meu amigo. Tá? As frutas, todas, praticamente aqui, são manuseadas pelo homem. Tem o maracujá do mato, ninguém consegue comer o maracujá do mato. Terrivelmente azedo. Tá? Banana, nem uma banana dessa que você passa no supermercado, que você compra, é uma banana nativa, é uma banana genuína. Todas foram modificadas pelo homem para o consumo melhor da humanidade. Tá? Os animais, todos foram modificados pelo homem. Nada disso daqui foi feito ou apareceu aqui para o nosso bel prazer, para o nosso consumo. É nós que nos adaptamos, que temos essa capacidade de modificar o meio ambiente, de adaptar o meio para melhor a gente viver. Isso aqui é muito claro, isso aqui tem evidência, tem prova disso daqui. O código genético ele é compartilhado por todos os seres vivos, o mesmo código genético. Isso é, se você voltar no passado há muito tempo, você vai ver que há 1 bilhão de anos só tinha aqui nesse planeta bactérias. Há 3,8 bilhões de anos, um único ser vivo estava aqui. De lá surgiu essa árvore da vida ramificada, com todas as suas modificações, as suas mutações genéticas, gerando diversas, milhares e milhares de espécies, milhões de espécies no decorrer da vida nesse planeta. Sem falar que existe criacionismo, nada mais é do que ignorância de conhecimento. É só isso. Os dinossauros desapareceram daqui, os grandes dinossauros, 65 milhões de anos. Tá? Nós temos dinossauros hoje em dia, as aves, a galinha é o dinossauro. Os grandes desapareceram. Não tinha sequer um humano naquele tempo. Tá? Não tinha nada disso. Nós, como espécie, estamos aqui há 400 mil anos. Todo o universo
já existe há 13,8 bilhões de anos. Bilhões de anos, isso aqui. A Via Láctea está aí há mais de 10 bilhões de anos. Nosso sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Assim também um pouquinho mais nova a Terra do que o Sol. Tá? E a nossa espécie há quase 6 mil anos, como eu falei agora. O que nos diz tudo isso? Diz que nós somos uma espécie de macaco, habitando um pequeno planetinha nos cafundós da Via Láctea. E macaco não é uma espécie. Macaco é um termo genérico. Macaco se dá para o homem, para o chimpanzé, para o gorila, para o orangotango. Todos são chamados de macaco. É só isso. Olhe para o nosso corpo. Olhe para o corpo de um chimpanzé bonobo. Você vai ver o código genético. Olhe para o código genético compartilhado em porcentagem de um peixe para o humano, de um homem para uma semente de trigo. Você vai ver que tudo é um código genético só compartilhado entre todos os seres vivos. O belo nada mais é do que uma construção de mutações de DNA, assim como também o feio. A natureza não tem intenção de criar aquilo. Para ela não sabe se aquilo é belo ou se é feio. Você está entendendo? Ela não tem nenhum propósito para criar aquilo daquele jeito. A complexidade é algo que vem do rudimentar. Aquilo vai criando o tempo todo para algo melhor, algo mais complexo, algo mais adaptado, porque aquela forma, para aquele ser, é uma forma mais eficaz de adaptação ao meio ambiente. Assim também como tem outros seres, que aos nossos olhos são bastante feios, é uma forma que as mutações genéticas criaram aquela forma lá para poder melhor se adaptar ao meio ambiente. Está entendendo? Aqui não tem intenção por trás, não tem uma consciência por trás disso, tem nada disso. Isso aqui é produto do acaso e da aleatoriedade. Até hoje, o que nós temos como evidências e provas mostradas pela natureza é de que nenhuma mente por aí está manuseando nada, nenhuma mente por aí está manipulando pauzinhos aqui e mexendo em código de DNA, alterando essas coisas, errando, fazendo cópias erradas. Nada disso, meu amigo. Nada disso daí. Isso aqui a ciência mostra claramente quanto a isso. O problema do crente é que, diante do complexo, tudo que ele não entende, que acha que é altamente complexo, ele não quer estudar, ele não quer aprender. Ele quer logo dizer que foi Deus, porque ele foi ensinado assim desde criança. Isso aqui é produto de uma ferrenha doutrinação infantil. A pessoa cresce com essa ideia na cabeça. Ele está aqui justamente para procurar aquilo, para justificar a sua fé, independentemente da natureza, mostrar uma outra realidade. Ele não quer saber da verdade, não quer saber da evidência, ele quer saber de modificar aquela evidência para poder adaptar o seu Deus na realidade dos fatos. É isso que é errado. Tá? Então, como eu sempre digo aqui, nenhum Deus pode aparecer para quem nunca ouviu falar dele. Você já ouviu alguém falar que Brahma apareceu para um cristão, que Buda apareceu para um índio pataxó, que Javé apareceu para um hindu, que Tupã apareceu para um índio americano? Não, todos os deuses são endêmicos. Nenhum Deus é universal. Isso aqui é claríssimo aqui. O universal são leis físicas. Se você quer rezar para alguma coisa, não adianta você rezar para a lei da gravidade. Não adianta você rezar para o conjunto de leis. E essas leis são as principais, são as coisas fundamentais, são responsáveis por todo o universo. Você vai rezar para essas leis, não vai acontecer nada. A natureza ela é indiferente aos seres vivos. Você morrendo ou você vivendo, a natureza não está nem aí para você. Você entende isso? Portanto, assista agora o vídeo do Marcelo Gleisi falando sobre criacionismo, falando também sobre a evolução.
existe uma ideia de que você tem que ensinar a teoria da evolução e o criacionismo da mesma forma, como duas teorias, né, de como a vida se evoluiu aqui na Terra. E isso é uma grande besteira, né, porque o criacionismo não é uma ciência, não é uma teoria, é uma ideia de que fala, olha, nossa, a vida é tão complexa e em milhões de anos, né, de evolução não teria dado tempo para ela ficar tão complexa, então foi Deus que fez. Esse é o criacionismo, ponto final, não tem história, né? E você pode tornar esse argumento um pouquinho mais sofisticado ou não, mas a essência do argumento é essa. E é uma besteira, porque a gente sabe que a teoria da evolução funciona. Todo dia a gente vê isso. Por exemplo, quando você fala que a gente não pode mais tomar esse antibiótico porque a bactéria X ou Y ou Z desenvolveu uma defesa contra esse antibiótico, o que aconteceu? O antibiótico é o que a gente chama de uma pressão seletiva, né? Você tem um meio que não é bom para a bactéria, as bactérias sofrem mutações aleatórias e, eventualmente, uma dá certo e cria uma resistência contra aquele antibiótico. Então, isso está acontecendo o tempo todo. As novas doenças que aparecem, né? Tipo AIDS, etc., onde vem isso, né? São coisas que vão ocorrendo com a passagem do tempo que mostram que a evolução é uma coisa que está em andamento, não é uma coisa que terminou, né? Ela acontece o tempo todo.